O mundo acaba de sentir novas ondas de choque financeiras. O Federal Reserve, o banco central mais poderoso do planeta, acabou de cortar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, reduzindo-as para entre 3,75% e 4,00%. Esse é o segundo corte de juros de 2025 e o recado é claro: o Fed está mudando de estratégia. Mas o que isso realmente significa para a economia, para os mercados globais e para você? Vamos entender tudo isso agora. E se você quer compreender como o poder global realmente funciona, deixe o like e fique até o final. Nos últimos 2 anos, os Estados Unidos viveram sob a pressão de taxas de juros altíssimas. Depois que a inflação disparou por causa da pandemia e da guerra na Ucrânia, o Fed elevou as taxas a um nível mais alto em mais de 2 décadas, acima de 5%. Isso ajudou a derrubar a inflação, que caiu de quase 9% para cerca de 3% hoje. Mas agora, a economia americana começa a mostrar rachaduras. O crescimento do emprego está desacelerando, os investimentos estão esfriando e, com a ameaça de um apagão orçamentário, a incerteza cresce rapidamente. Por isso, sob a liderança de Jerome Powell, o Fed decidiu tirar um pouco o pé do freio. Um corte de 0,25% pode parecer pequeno, mas no mundo financeiro global é um sinal gigantesco. A era das taxas ultra altas pode estar chegando ao fim. Se você está curtindo essa análise, inscreva-se agora no canal Geopolítica e Atualidades. Toda semana nós explicamos como o dinheiro, o poder e a política moldam o mundo em que vivemos. Mas tem mais. O Fed também anunciou que a partir de 1º de dezembro vai parar de reduzir seu balanço patrimonial, ou seja, vai parar de vender títulos do governo e hipotecas. Em termos simples, está colocando mais dinheiro de volta no sistema. Essa decisão, o fim do chamado aperto quantitativo, significa que o Fed está abrindo levemente as torneiras de crédito. Mas Powell deixou claro, novos cortes não estão garantidos. O Banco Central não quer correr o risco de cortar cedo demais e ver a inflação voltar. E aqui é onde a história fica global. Quando o Fed se move, o mundo inteiro sente o impacto. Taxas de juros altas nos Estados Unidos atraem capital internacional, fortalecem o dólar e enfraquecem moedas de países emergentes, como o real brasileiro e a rúpia indiana. Mas com o corte nas taxas, essa tendência pode começar a se inverter. O dólar pode perder um pouco de força, dando alívio a economias em desenvolvimento, que têm dívidas em dólares. As commodities, como ouro e petróleo, podem subir e os mercados de ações tendem a reagir positivamente. Mas os investidores ainda estão cautelosos. Se o Fed está cortando para evitar uma recessão, talvez o problema seja maior do que parece. E você, acha que foi uma jogada inteligente ou um risco perigoso? Comente aqui embaixo, queremos saber sua opinião. Há também um lado político nessa história. Os Estados Unidos estão entrando em uma disputa eleitoral intensa e a economia é o principal campo de batalha. Uma política monetária mais leve pode evitar uma recessão antes da votação. Críticos dizem que o Fed está sedento à pressão política. Outros afirmam que ele está apenas reagindo aos dados. De qualquer forma, as decisões do Fed ecoam muito além de Washington e afetam Pequim, Bruxelas e Brasília. Se você chegou até aqui, é porque quer entender como as grandes decisões econômicas moldam o mundo. Então clique em inscrever-se e junte-se à comunidade do Geopolítica e Atualidades. E o que vem agora? Os analistas esperam mais um pequeno corte em dezembro, mas apenas se a inflação continuar caindo e o mercado de trabalho enfraquecer. Depois disso, o Fed provavelmente vai pausar os cortes em 2026. Estamos entrando em uma nova fase, cautelosa e incerta, em que os bancos centrais tentam equilibrar o crescimento sem perder o controle sobre os preços. E esse equilíbrio é um dos maiores desafios da economia moderna. A mensagem do Fed é clara: a luta contra a inflação ainda não acabou, mas o campo de batalha mudou.
Se esse vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo por trás dos números, deixa o like, compartilha com alguém que se interessa por geopolítica e economia e inscreva-se no Geopolítica e Atualidades para não perder nenhuma atualização sobre o poder global. Obrigado por assistir e lembre-se, entender o sistema é o primeiro passo para dominá-lo.